Hoje me deparei com uma notícia muito importante sobre criptomoedas, e o assunto é tokenização. Essa tecnologia que nasceu no mundo das criptomoedas começa a ser usada em larga escala e tem tudo para transformar não só o sistema financeiro do Brasil, mas também o do mundo. E não é só a impressão. O próprio CEO da B3 já falou em um podcast recente lá no Market Maker sobre como a tokenização está sendo aplicada dentro da própria Bolsa Brasileira e como isso está trazendo alguns benefícios para os ativos brasileiros. No vídeo de hoje eu vou te mostrar o que exatamente significa essa tendência, como ela pode mudar a forma como negociamos ativos e principalmente o que isso representa para você como investidor. E eu começo então aqui o nosso vídeo te fazendo uma pergunta. Você já ouviu falar em tokenização de ativos no mundo real, ou RWA, como está sendo chamado? Pois bem, esse é um dos temas mais quentes no mercado financeiro global hoje. E não é exagero. Especialistas projetam que esse setor pode movimentar trilhões de dólares até 2030. Mas afinal, o que é isso? É exatamente isso que essa notícia está mostrando aqui para gente. A ideia aqui é simplíssima: transformar a posse de ativos tradicionais, como imóveis, obras de artes, commodities, ações e até direitos autorais, em tokens digitais registrados na própria blockchain. Esses tokens funcionam como uma representação fracionada do ativo, permitindo que qualquer pessoa compre uma parte dele em qualquer local do mundo com liquidez e transparência, muito maior do que se fosse pelo sistema do que a gente tem no nosso modelo tradicional. Vamos pegar um exemplo aqui prático, porque eu acho que vai ficar mais fácil para vocês visualizarem. Imagina agora que você tem um imóvel e esse imóvel vale 5 milhões de reais. No mercado tradicional, dificilmente o investidor pessoa física teria como comprar esse ativo sozinho ou até vender esse ativo sozinho. Mas com a tokenização, esse imóvel pode ser dividido em milhares ou centenas de milhares de cotas digitais e qualquer investidor pode comprar apenas uma pequena fração, como se estivesse adquirindo uma ação, um fundo imobiliário ou algo desse gênero. Isso abre portas para a gente poder democratizar os investimentos, que não eram restritos aí a quem tinha grandes fortunas. Só quem realmente poderia comprar ali 5 milhões direto. E quais são os grandes benefícios, né? Essa notícia traz alguns exemplos aqui para a gente. Ele começa falando sobre o desbloqueamento de liquidez, que é essa primeira parte aqui, e ativos historicamente travados, como a questões de imóveis, obras de artes, eles vão poder ser negociados com muito mais liquidez, feito o exemplo que eu acabei de demonstrar para vocês. Além disso, tem a questão de maior transparência, né? Porque uma vez que está na blockchain, ele registra tudo em um livro que é imutável, que vai reduzir as fraudes e também aumentar a confiança e também permitir que nós todos, da população, possa ficar acompanhando aquilo para que não haja fraude, para que não haja de pessoas do mercado, né, PCC, né, esses comandos aí todos vão estar entrando e a gente vai poder checar isso com muito mais transparência. Aí tem a questão que eu já trouxe aqui para vocês, né, de posse fracionada, muito parecido com a questão das ações, que você vai poder ser dono de um pequeno pedaço. E tem as operações, eficiências operacionais, né? E aqui os processos que antes levavam dias ou até mesmo semanas podem ser liquidados em minutos, reduzindo muitos custos para os bancos, para os investidores e, em geral, esses custos eles são distribuídos, né? Parte vai ficar para a empresa, então o banco reduziu o custo do banco, parte disso fica como lucro para o banco, outra parte é distribuído para nós que estamos ali usando daquele serviço, que vai ficar mais barato para a gente também. Outra coisa que pode facilitar, que ele não coloca aqui, mas que pode facilitar, é até mesmo em termos de cartório. A gente não precisar mais tanto de ficar indo em cartório, de ficar indo registrar nome, nem nada do gênero. Vai ficar muito mais simples, muito mais tranquilo. Claro, não é à toa que ele, inclusive, traz aqui, ó, que está tendo uma adoção em massa, né, principalmente de players grandes. Gigantes como a BlackRock, a Goldman Sachs, a Fidelity já estão testando fundos tokenizados e até mesmo títulos digitais. Plataformas como a Chainlink já firmaram parcerias com bancos globais para automatizar a distribuição de fundos via blockchain. E agora você pode estar se perguntando ou refletindo sobre como tudo isso vai impactar os mercados financeiros e a sua vida. Se essa tendência de fato se consolidar, a gente pode ver mais liquidez e acessibilidade nos mercados financeiros globais, principalmente no mercado imobiliário, de commodities e de ações. O de ação eu nem digo que vai impactar grotescamente, porque a gente já tem um mercado relativamente tranquilo em termos de fração, mas especialmente o mercado imobiliário e o mercado de commodities, que são coisas, né, que demandam
uma imobilidade. Você não tem como transferir o ouro ou a prata de um local, tipo o Brasil, uma mina do Brasil para, por exemplo, a África, né? Para algum país na África ou para algum país na Europa. Você não consegue fazer isso muito facilmente. Com essa fraçãozinha vai ficar muito mais simples. O ativo ainda vai continuar naquele local, mas não vai ser dono daquela empresa. É isso que eu estou tentando explicar. A gente também pode ver novas formas de renda fixa, já que títulos tokenizados podem pagar juros de forma automatizada. E aí a gente não vai precisar ter todos os custos administrativos que a gente paga hoje para poder manter esse sistema rodando. O impacto direto no sistema bancário tradicional, que pode perder espaço para soluções descentralizadas mais rápidas e baratas, apesar que eles também tendem a ganhar muito com isso, né? Então, vai impactar dos dois lados, tanto positivamente quanto negativamente. Mas se você tem investimentos em bancos, pode ser que ele seja um pouco afetado aí por conta de toda essa tokenização, tá? Então fique esperto, especialmente os bancos que são mais atrasados. Aqui no Brasil a gente tem a Caixa, Banco do Brasil, o próprio Santander também está bem atrás, o Banco Bradesco também está bem atrás. Então, dependendo do banco, pode ser que seja bem mais afetado, tá? O Itaú, por exemplo, já está bem mais à frente. Pode ser que, inclusive, ele saia ganhando com tudo isso. E até no câmbio e nas moedas digitais, a gente pode ver algumas mudanças, já que esses ativos podem servir de lastro em protocolos de DeFi, criando um elo entre o sistema financeiro tradicional e o universo cripto, facilitando. Muita gente hoje não entra pela complexidade do mercado cripto. Pode ser que isso também facilite um pouco nesse quesito. Claro que ainda existem alguns desafios, né? E inclusive cito aqui para vocês, ó, a importância de mais claridade em termos de regulamentação e também os desafios regulatórios que a gente pode ver acontecer, né? Primeiro ponto, né? A regulamentação é fragmentada, especialmente na Europa e Estados Unidos, que estão avançando, mas não existe um padrão global. E por não existir um padrão global, vai ter diferenças entre cada uma das regiões, pode ser que torne um pouco mais difícil. Além disso, questões de escalabilidade e também como tudo isso vai operar entre as próprias blockchains precisam ser resolvidas para ver como tudo isso vai funcionar. Mas o caminho parece claro. A tokenização tende a ser um divisor de águas e para o investidor isso significa mais opções de diversificação, acesso a classes de ativos antes inacessíveis e principalmente a chance de se posicionar cedo em um mercado que pode remodelar completamente as finanças globais. Por isso, acompanhar esses movimentos não é apenas uma curiosidade tecnológica, é estratégia de proteção e crescimento patrimonial também. Quem entender isso e como essas inovações afetam juros, moedas, ações e até renda fixa, terá muito mais clareza para tomar boas decisões de investimentos nos próximos anos, que é justamente o que ele traz aqui para a gente, tá? Se você gostou dessa notícia, quiser acompanhar mais, eu peço você se inscrever aqui embaixo, clicando no sininho, que todas as semanas, todos os dias a gente vai trazer uma notícia para vocês. Inclusive, deixa aqui embaixo no comentário se você prefere que a gente grave num dia e poste no mesmo dia à noite, ou se você prefere, como eu estou fazendo agora, de gravar num dia e postar no outro dia pela manhã. Isso ajuda a gente a entender como que vocês preferem ver o conteúdo por aqui. Beleza? Forte abraço, tchau, tchau e bom fim de semana aí para todos.